Eu matei o meu pai aos 17 anos, mas ninguém acreditou em mim porque eu era só uma miúda com olhos de anjo. A mulher dele, a minha madrasta, sorriu enquanto me entregava o presente que me expulsaria para sempre da família, uma gravidez indesejada, plantada como uma bomba no meu ventre. E agora, aos 28, eu volto a Lisboa não para perdoar, mas para queimar tudo o que eles construíram com as cinzas da minha infância roubada. O ar de Lisboa naquela manhã de verão cheirava a mar e a pão fresco, mas para mim era só o fedor da traição que me sufocava. Eu tinha 18 anos, magra como um caniço do Tejo, com o cabelo castanho despenteado caindo sobre os ombros como se recusasse ser domado. A mala velha, herdada do avô que mal me conhecia, estava aos meus pés na sala de estar da casa em Alfama, onde as paredes de azulejos azuis pareciam julgar-me em silêncio. O meu pai, o homem que eu idolatrara como um deus distante, estava sentado no sofá de couro gasto, os olhos baixos, evitando o meu olhar. Ele nunca fora bom em despedidas, na verdade, nunca fora bom em nada que envolvesse emoção. Mas era a mulher dele, a Inês, que dirigia o espetáculo. Alta, com o cabelo loiro platinado preso num coque impecável, vestida num taillier cinzento que gritava poder corporativo, ela aproximou-se de mim com um sorriso que era puro veneno disfarçado de mel. Filhinha, disse ela, a voz suave como o fado que ecoava das rádios antigas nas tabernas vizinhas, toma isto como um adeus digno. Não podes ficar aqui para sempre, podes. O mundo é grande, e tu? Bem, tu precisas de voar sozinha. As palavras saíam-lhe dos lábios pintados de vermelho como se fossem um presente embrulhado em papel de seda. Mas eu sabia melhor. Aos 18, eu já aprendera que os presentes da Inês vinham sempre com espinhos escondidos. Ela estendeu-me uma caixa pequena, forrada de veludo azul, do tipo que se usa para joias de herança. Eu hesitei, os dedos tremendo ligeiramente ao pegá-la. O meu pai pigarreou, mas não disse nada. Ele nunca dizia nada quando importava. Abri a caixa devagar, esperando talvez um colar da avó, algo que me ligasse ao passado que ela tentara apagar desde que entrara na nossa vida 5 anos antes. Em vez disso, lá estava, um teste de gravidez positivo, com 2 linhas azuis gritantes, e ao lado, uma nota escrita à mão na letra elegante dela: o teu irmãozinho merece uma mãe melhor do que tu, mas leva-o contigo. É o nosso segredo familiar. O mundo parou. O meu estômago revirou-se como as águas agitadas do rio nas cheias de inverno. Eu não estava grávida. Pelo menos, não que soubesse. Mas ali estava a prova, falsificada com a precisão de uma executiva que manipulava números nos escritórios da Baixa. A Inês inclinou-se para mim, o perfume dela, algo caro, como jasmim misturado com mentol, invadindo o meu espaço. Vês? Eu cuidei de tudo. O teu namoradinho, o Miguel, aquele rapaz do bairro alto. Bem, ele foi convincente. Mas tu és nova, vais dar conta. Sai daqui, começa de novo. Teu pai e eu. Nós precisamos de paz. Paz. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Paz para eles significava silêncio sobre os anos em que ela me isolara, me acusara de roubar, de mentir, de ser a filha problemática, que estragava o paraíso perfeito que construíra com o meu pai. Ele, o banqueiro bem-sucedido, cega-se aos poucos aos meus gritos noturnos quando ela me trancava no quarto, aos hematomas que eu escondia com camisolas largas. Aos 13, eu vira a beijar outro homem na cozinha enquanto o meu pai dormia. Aos 15, ela sussurrara ao ouvido dele que eu era uma ladra de afetos. E agora isto, um presente, que me marcava como uma puta grávida, forçada a fugir para as ruas de Lisboa sem um tostão. É mentira, murmurei, a voz rouca, os olhos fixos no teste. Eu não. O Miguel e eu nem. Mas as palavras morreram na garganta. O Miguel era real, um rapaz de 19, com olhos verdes e um sorriso que me fazia esquecer o inferno em casa. Nós namorávamos há meses, roubando beijos nas escadarias de Alfama, sonhando com um futuro longe dali. Mas sexo. Só uma vez, desajeitado e cheio de promessas, e eu tomara as precauções. Ela sabia. Ela devia saber tudo, porque eu contara ao meu pai num momento de fraqueza, e ele, como sempre, contara a ela. A Inês riu, um som leve, como sinos de igreja no domingo de Páscoa. Provas não mentem, querida. E se quiseres contestar, bem. O teu pai tem amigos nos tribunais. Vai para o Porto ou para o Algarve. Encontra um emprego de empregada, como a tua mãe teria querido. A menção à minha mãe, morta num acidente de carro quando eu tinha 8 anos, foi o golpe final. Ela sabia que era o meu ponto fraco, o buraco negro que me sugava a alma. Levantei-me devagar, a caixa ainda na mão, sentindo o peso dela como chumbo. O meu pai finalmente ergueu os olhos, cinzentos e cansados. Vai, Ana. É melhor assim. Eu envio-te dinheiro. Mas o tom era vazio,
como as promessas que nunca cumpria. Eu queria gritar, bater-lhe, perguntar como pudera deixar aquela víbora entrar na nossa vida. Em vez disso, fechei a mala com um clique seco e saí pela porta, o sol de Lisboa cegando-me como uma acusação. As ruas de Alfama engoliram-me vivas. O empedrado irregular sob os meus ténis gastados parecia pulsar com o ritmo do meu coração acelerado. Desci as escadas íngremes, passando pelas varandas cheias de gerânios vermelhos, onde velhas me olhavam com curiosidade. Vai aonde, menina? Gritou uma delas, mas eu não respondi. O Tejo estava à minha frente, largo e impiedoso, refletindo o céu azul como se zombasse da minha dor. Sentei-me num banco perto do mirador de Santa Luzia, a caixa na mão, e chorei pela primeira vez em anos. Não por mim, mas pelo rapaz que eu amava e que agora seria arrastado para esta teia de mentiras. O Miguel encontrou-me ali ao fim da tarde, o sol já baixo, tingindo o rio de ouro. Ele era alto, com a pele morena do sol do estio, e o cheiro a maresia que me acalmava. Ana. O que raio se passa? O teu pai ligou, disse que tu. Parou ao ver a minha cara inchada. Eu mostrei-lhe o teste, a nota, e ele empalideceu. Aquela cabra. Ela falsificou isto. Porquê? Para me expulsar, sussurrei. Para que eu não estrague o império dela. Contei-lhe tudo então, as noites em que ela me acordava com acusações, as vezes em que me trancara no quarto com pão e água, dizendo que era para me endurecer. O Miguel abraçou-me forte, os braços como âncoras. Vamos juntos. Eu arranjo trabalho no Porto. Tu não estás sozinha. Mas eu estava. Sozinha com o veneno que ela plantara em mim. Naquela noite, num quarto alugado barato no bairro Alto, deitada ao lado dele, jurei vingança. Não um grito impulsivo, mas algo frio, calculado, como o vinho do Douro envelhecido em barris de carvalho. Eu voltaria. Um dia, faria com que a Inês sentisse o mesmo vazio que me dera. E o meu pai? Ele pagaria por assistir em silêncio. Os meses seguintes foram um borrão de sobrevivência. Fui para o Porto, cidade de granito e chuva fina, onde o vento do Atlântico limpava as feridas mas não as curava. Trabalhei como empregada num café na Ribeira, servindo pastéis de nata a turistas alemães que sorriam sem saber o inferno que eu carregava. O Miguel arranjou emprego numa oficina de mecânica, consertando carros velhos como o nosso amor, funcional, mas sempre a precisar de remendos. Fiz um teste de verdade, negativo. A gravidez era mentira, claro, mas a dúvida que ela semeara corroía-me. E se um dia fosse real? E se eu me tornasse como ela, uma mulher que usa o corpo como arma? Escrevi cartas ao meu pai, suplicando a verdade, mas ele respondia com cheques frios e notas curtas. Cuida-te, Ana. A Inês manda saudades. Saudades. A palavra fazia-me rir amargo. Ela mandava veneno, isso sim. Uma noite, após um turno exaustivo, encontrei uma carta dela na caixa de correio partilhada. Esqueci-me de te dizer, o teu quarto virou escritório. Mas guarda as memórias. Beijos, Inês. Memórias. As noites em que ela me obrigava a limpar a casa de joelhos, chamando-me a pequena criada, os jantares onde me servia restos enquanto eles comiam lagosta. Eu rasguei a carta, mas as palavras ficaram gravadas na pele. Aos 19, o Miguel pediu-me em casamento num piquenique junto ao Douro, com uvas maduras e queijo da serra. Aceitei, mas o anel simples de prata parecia um grilhão. Casámo-nos numa capela pequena em Vila Nova de Gaia, com apenas meia dúzia de amigos. Foi bonito, com o vinho tinto a correr e o fado suave ao fundo, mas no meu peito, a semente da raiva crescia. Eu estudava à noite, inscrevi-me num curso de contabilidade online, sonhando com o dia em que manipulasse números como ela, mas para a derrubar. O primeiro golpe veio aos 20. Descobri, através de uma prima distante em Lisboa, que a Inês estava grávida de verdade, do meu pai, finalmente o herdeiro que ela tanto queria. A notícia chegou como um soco, fotos nas redes sociais, ela radiante num vestido branco, a barriga arredondada, legendado, o nosso milagre. Milagre. O meu estômago revirou-se. Liguei para o Miguel, a voz trêmula, ela ganhou. Eles têm o que queriam. Não, disse ele, firme. Tu vais ganhar mais. Naquela noite, comecei a planear. Pesquisei online, li sobre fraudes financeiras, sobre como as mulheres como a Inês, ambiciosas, impiedosas, caíam quando os esqueletos saíam do armário. Eu tinha memórias, mas precisava de provas. Comecei a escrever um diário, detalhando cada humilhação, cada sussurro, cada hematoma. Era o meu mapa para a vingança. O Porto tornou-se prisão e refúgio. O nosso apartamento era pequeno, com vistas para os armazéns de vinho, onde o cheiro adocicado infiltrava-se pelas janelas.
O Miguel trabalhava turnos longos, voltando com mãos sujas de óleo e um beijo cansado. Eu amava-o, mas às vezes, nos momentos de silêncio, via nele o reflexo do meu pai, um homem bom, mas passivo. Não deixes que te mudem, murmurava ele, mas eu já estava mudada. A miúda de Alfama morrera naquela manhã de despedida. No seu lugar, nascia uma mulher com garras afiadas. Aos 21, engravidei de verdade. Desta vez, era real, um bebê nosso, um rapaz que chamámos Tomás. O parto foi em pleno inverno, com a neve rara a cair sobre o Douro como um manto branco de pureza. Segurei nos braços, os olhos dele cinzentos como os do avô, e jurei que ele nunca conheceria o veneno da Inês. Mas a maternidade não apagou a raiva, alimentou-a. Enquanto amamentava Tomás à noite, imaginava a cara dela ao ver o meu filho crescer forte, enquanto dela, o milagre, se tornava o herdeiro de um império podre. O dinheiro do meu pai chegava regularmente, agora com bilhetes, para o neto. Com amor. Amor. Eu usava-o para pagar o curso, para comprar livros sobre psicologia criminal, para aprender como a mente humana quebra sob pressão. Lia sobre vingança em histórias portuguesas antigas, as mouras encantadas que amaldiçoavam os traidores, os marinheiros do Tejo que voltavam das Índias com facas afiadas. Eu seria a minha própria moura, mas sem magia, só lógica fria e dor crua. Tomás crescia rápido, como as videiras no Douro após a poda, e com ele crescia a minha determinação. Aos 22, terminei o curso de contabilidade e arranjei emprego numa firma pequena na Baixa Portuense, auditando contas de vinícolas familiares. O trabalho era meticuloso, horas passadas em folhas de Excel sob a luz fluorescente, mas era o poder de encontrar buracos nas finanças, de expor mentiras escondidas em números. Cada relatório que entregava era um ensaio para o grande golpe. O Miguel, agora pai dedicado, via-me mudar. Estás mais dura, Ana. Como o granito daqui. Eu sorria, mas por dentro, sabia que era verdade. A dureza era a minha armadura. Contactos com Lisboa eram raros, mas inevitáveis. A prima, a Joana, ligava ocasionalmente, sussurrando novidades como uma espiã num filme de espionagem. A Inês deu à luz um rapaz, chamam-lhe Francisco. O teu pai está nas nuvens, comprou uma casa maior em Cascais. Cascais. O paraíso dos ricos, com praias de areia branca e iates balançando no mar. Eu imaginava-os lá, a família perfeita, enquanto eu limpava vômito de bebê e equilibrava contas. E ela? Continua a mesma víbora. Joana ria baixo. Pior. Diz que és uma desgraçada que fugiu com a cauda entre as pernas. Mas há rumores no banco do teu pai. Negócios duvidosos, com Espanha. Aquela semente plantou-se na minha mente. Negócios duvidosos. Comecei a pesquisar discretamente, usando as habilidades novas. Criei um perfil falso online, consultora independente, e contactei fontes anónimas em fóruns de finanças. Descobri fragmentos, a Inês, promovida a diretora financeira no banco do meu pai, envolvida em transferências offshore para contas em Andorra. Nada ilegal à superfície, mas o cheiro a podridão estava lá, comissões infladas, clientes fantasmas. Era o seu segredo, o que a mantinha rica e intocável. Enquanto isso, a vida em casa era um equilíbrio precário. Tomás começou a gatinhar, enchendo o apartamento de risos e caos, e o Miguel lutava para subir na oficina, sonhando com uma casa própria. Vamos para Lisboa um dia, dizia ele, perto do mar. Eu acenava, mas o meu coração apertava-se. Lisboa não era lar, era campo de batalha. Uma noite, após uma discussão sobre dinheiro, ele queria poupar para férias, eu insistia em investir no meu projeto pessoal. Ele confrontou-me: o que estás a esconder, Ana? Desde que saíste de Alfama, há uma sombra em ti. Contei-lhe então, não tudo, mas o suficiente, o plano de expor a Inês, de usar as provas financeiras para a derrubar. Os seus olhos arregalaram-se. Vingança. Isso vai destruir-te. E nós? Tomás. Abracei-o, sentindo o calor do seu peito. Não é vingança, amor. É justiça. Ela roubou-me a infância, eu devolvo-lhe o que merece. Ele calou-se, mas o silêncio entre nós cresceu como uma fenda no pavimento do porto. Aos 23, o primeiro passo concreto, regressei a Lisboa pela primeira vez, sob pretexto de um seminário de contabilidade. Deixei Tomás com o Miguel e apanhei o comboio Alfa pendular, o coração a bater como o clique das rodas nos carris. A cidade recebeu-me com o seu abraço sufocante, o cheiro a pastéis de bacalhau nas ruas da Chiado, o bulício dos elétricos amarelos subindo as colinas. Instalei-me num hotel modesto no cais do Sodré, perto do Tejo, e comecei a vigiar. Não era uma stalker de filme noir, era metódica. Caminhei pelo bairro financeiro, observando o edifício do banco onde o meu pai e a Inês reinavam.
Vi-a uma vez, saindo num Mercedes preto, o cabelo agora curto e moderno, rindo ao telemóvel. Ela parecia invencível, mas eu via as rachas, a forma como ajustava o colar de pérolas, um tique nervoso que eu recordava das noites em que a apanhara a roubar joias da minha mãe. Contactei um antigo colega do meu pai, o Sr. Almeida, num café escondido na Moraria. Ele era um homem baixo, com bigode grisalho e olhos que piscavam demasiado. Ana. A filha do Manuel. Faz tempo. Ofereci-lhe um café e, casualmente, perguntei sobre os negócios. Ele hesitou, mas o vinho soltou-lhe a língua. A Inês é esperta, demasiado. Aqueles investimentos em Espanha. Há algo de podre, mas ninguém mexe. Teu pai confia nela cegamente. Peguei no nome, Investimentos Vega, S.A. Era o fio que puxaria. De volta ao Porto, mergulhei na pesquisa. Usei bases de dados públicas, cruzei informações com relatórios anuais do banco. Descobri, a Vega era uma fachada para lavagem de dinheiro de construtoras corruptas, com a Inês a assinar os papéis. Não era prova irrefutável, mas com um whistleblower. Voltei a Lisboa 2 semanas depois, desta vez para um encontro com uma jornalista freelance, a Rita, que eu contactara online. Encontrámo-nos num bar de fado no Alfama, onde as guitarras choravam baixinho. Preciso de anonimato, disse eu, passando-lhe um pendrive com os ficheiros iniciais. Ela sorriu, os olhos afiados como navalhas. Eu cubro corrupção há anos. Se isto for grande, fazemos barulho. Mas por que agora? Por causa de uma miúda de 18 anos que foi expulsa de casa com uma mentira na barriga, respondi, a voz baixa. Ela acenou, compreendendo. Mulheres como a Inês caem duro quando o castelo de cartas desaba. Mas o regresso ao Porto trouxe complicações. O Miguel descobriu o pendrive escondido na gaveta e confrontou-me. Estás a brincar com fogo, Ana? Se ela souber, vem atrás de nós. Discutimos pela primeira vez de verdade, vozes altas e quando no apartamento enquanto Tomás chorava no berço. Ela já veio atrás de mim, gritei. A minha vida inteira é o rastro dela. Ele saiu, batendo a porta, e eu fiquei sozinha com o bebê, sentindo o peso da escolha. Naquela noite, chorei pela miúda que fora, mas de manhã, levantei-me mais forte. A vingança não era só minha, era pela Tomás, pelo Miguel, por todas as filhas silenciadas em casas portuguesas de azulejos frios. Aos 24, o plano avançou. A Rita publicou um artigo anónimo no Público, suspeitas de fraude no Banco Central de Lisboa, investimentos offshore sob escrutínio. Não mencionava nomes, mas a Inês leu entre linhas. Liguei para o meu pai, fingindo preocupação, ouvi no jornal. Está tudo bem. A voz dele tremeu, sim, filha. Coisas de rotina. Mas eu ouvi o medo. Ela sabia que alguém cavava. A maternidade endureceu-me ainda mais. Tomás falava agora, chamando-me mamã, com a inocência que me partia o coração. Brincávamos no jardim do morro, vendo os barcos no Douro, e eu contava-lhe histórias de mouras valentes que derrotavam dragões. Mas à noite, sozinha, revivia a despedida, o teste falso, o sorriso dela. A raiva era um fogo lento, queimando paciência em estratégia. O Miguel perdoou-me, mas o abismo ficou. Promete que paras quando chegares perto, disse ele. Prometi, mas mentia. Aos 25, a Rita ligou, temos uma fonte interna. O Almeida falou. Vamos publicar nomes na próxima semana. O meu coração acelerou. Era o momento. Mas então, o inesperado, uma carta do meu pai, a primeira em anos com emoção. Ana, vem a casa. A Inês. Algo está errado. Preciso de ti. Fui, o estômago em nós. O comboio levou-me de volta a Lisboa, à ponte 25 de Abril que eu cruzara aos 18 como uma fugitiva. Desta vez, era a caçadora. Cascais era um sonho de postal, moradias brancas com jardins de buganvílias cor-de-rosa, o mar Atlântico a bater preguiçosamente na praia da Conceição, iates balançando no porto como brinquedos de ricos. Mas para mim, era uma jaula dourada, construída sobre mentiras. O carro do meu pai, um Audi reluzente, esperou-me à estação de Cais do Sodré, conduzido por um chofer silencioso. Sentei-me no banco de trás, as mãos suadas no colo, revendo o plano mentalmente. Não era para confrontar, era para observar, para colher mais provas antes do golpe final. A casa era nova, uma vila moderna com janelas panorâmicas que davam para o oceano, azulejos brancos no chão e quadros abstratos nas paredes, nada da simplicidade de Alfama. O meu pai recebeu-me na porta, mais magro, o cabelo grisalho agora dominante, os olhos fundos como poços. Ana, murmurou, abraçando-me desajeitado. Obrigado por vires. Fazes falta.
Falta. A palavra doía, porque eu fizera falta durante 10 anos, e ele nunca notara. A Inês apareceu na sala de jantar, o ventre ainda arredondado do pós-parto, vestida num robe de seda que gritava luxo. O Francisco, o bebê, dormia no ovo ao lado, rosado e perfeito. Ana. Que surpresa deliciosa! O sorriso dela era o mesmo veneno de sempre, mas agora com uma camada de fadiga, olheiras disfarçadas com maquilhagem, mãos que tremiam ligeiramente ao servir o chá. Chá de jasmim, o meu favorito da infância, mas agora amargo na boca. Sentámo-nos à mesa de vidro, o sol da tarde filtrando-se pelas cortinas leves. O meu pai foi direto, o artigo no público. Mexeu connosco. A Inês acha que é uma caça às bruxas, mas eu sinto que é mais. Olhou para ela, buscando apoio, mas ela desviou o olhar para o mar. É paranoia, Manuel. Concorrência suja. Mas a Ana. Ela é perita em números agora, não é? Talvez possa dar uma olhadela. O convite era uma armadilha, mas eu aceitara. Claro, disse, a voz neutra como um auditor. Mostra-me os livros. Ela hesitou, mas levou-me ao escritório, uma sala envidraçada com vista para o jardim, cheia de ficheiros e um computador Mac imaculado. Enquanto ela explicava os investimentos Vega, eu anotava mentalmente, transferências para contas em nome de primos distantes dela, datas que coincidiam com as minhas pesquisas. Parece limpo, menti, mas vou verificar os detalhes. Naquela noite, jantámos peixe grelhado com vinho verde, o Francisco a chorar intermitentemente. O meu pai contou histórias antigas, da nossa vida em Alfama, das feiras de São João onde dançávamos sardinhadas, mas a Inês interrompia com anedotas do banco, reafirmando o seu território. Debaixo da mesa, o meu telemóvel vibrou, mensagem da Rita. Almeida confirmou tudo. Publicamos amanhã. Nomes incluídos. O meu pulso acelerou. Amanhã, o castelo desabaria. Dormi no quarto de hóspedes, uma suíte com cama king size e lençóis de algodão egípcio, mas o sono foi agitado. Sonhei com o teste de gravidez, com o sorriso dela a transformar-se numa gargalhada demoníaca, o Tejo a engolir-me inteira. Acordei suada, o relógio marcando 3 horas. Desci ao escritório na ponta dos pés, o chão frio sob os pés descalços. O computador dela estava ligado, descuido de quem se sente intocável. Abri os ficheiros, copiei tudo para um pendrive escondido no sutiã. E-mails com o amante espanhol, comprovativos de subornos, o nome dela em negrito em relatórios falsos. Era ouro. De manhã, o caos irrompeu. O meu pai entrou na cozinha aos gritos, o jornal na mão. Inês. O teu nome. Fraude, lavagem. Como é possível? Ela estava pálida, o robe amarrotado, o Francisco a mamar freneticamente. É mentira. Alguém me armou. Olhou para mim, os olhos estreitados. Tu. Foi a tua prima, não foi? Oh. Tu, Ana. A desgraçada que fugiu grávida. O meu pai virou-se para mim, confuso. Grávida? Do que falas? Era o momento. Levantei-me devagar, a voz calma como o mar em Cascais ao amanhecer. Pergunta-lhe sobre o presente que me deu aos 18, pai. O teste falso, a nota, a mentira que me expulsou de casa para que ela pudesse reinar. Ele empalideceu, olhando para ela. Inês. Ela riu, histérica. Era para o bem dela. Uma miúda rebelde, a roubar, a mentir sobre namorados. Eu protegi-te, Manuel. Mas as provas estavam a jorrar na TV ao fundo, repórteres na porta do banco, a polícia a caminho. O telemóvel dela tocava sem parar, advogados, colegas, pânico. Saí para o jardim, o ar salgado enchendo-me os pulmões. O Miguel ligou, viste as notícias? Orgulho de ti, mas volta para casa. Casa. O Porto era casa agora, com Tomás e ele. Mas a vingança não estava completa. Voltei à sala, onde ela soluçava no sofá, o meu pai de pé, imóvel como uma estátua. Porquê, Inês? Porquê a minha filha? Porque ela era um estorvo, cuspiu ela, os olhos vermelhos. A tua preciosa Ana, com os olhos da tua falecida esposa. Eu odiava vê-la. Tive de a afastar. As palavras pairaram, cruas como o sal no ar. O meu pai desabou, a cara nas mãos. Eu sabia. No fundo, eu sabia que eras cruel. A polícia chegou ao meio-dia, algemas brilhando ao sol. Ela foi levada, gritando maldições, o Francisco chorando no colo de uma ama apressada. O meu pai implorou-me para ficar, ajuda-me, Ana. Reconstrói isto conosco. Mas eu sacudi a cabeça.
Reconstrói tu, pai. Eu já reconstruí sozinha. Regressei ao porto de comboio, o pendrive ainda quente no bolso. A vingança fora doce, mas amarga, ver a família desabar não curou a ferida. Tomás correu para mim na estação, os bracinhos abertos, e o Miguel beijou-me como se eu fosse a única âncora. Mas à noite, sozinha, perguntei-me, tornara-me como ela. Calculista, impiedosa. Os meses seguintes foram de calmaria falsa. O escândalo abalou o banco, o meu pai reformou-se cedo, vendendo a vila por metade do valor. Mandava-me cartas agora, cheias de remorsos, perdoa-me, filha. Fui cego. Perdoar. Não era palavra no meu vocabulário. Mas respondia, fria, o tempo cura, pai. Ou não. Aos 26, Tomás entrou no jardim de infância, e eu subi na firma, auditora sénior, caçando fraudes como uma caçadora de sombras. O Miguel abriu a sua própria oficina, e falávamos de um segundo filho. Mas a sombra da Inês parava. Ela fora condenada a 5 anos por fraude, solta em condicional após 2, vivendo num apartamento modesto em Setúbal. Ouvi rumores, depressão, divórcio, o Francisco com o pai no internato. Justiça poética, pensei. Então, aos 27, ela contactou-me. Uma carta, escrita à mão, trêmula, Ana, preciso de falar. Pelo Francisco. Ele pergunta pela tia que nunca conheceu. O Francisco. O meu irmãozinho, falso. O meu estômago revirou-se. Era uma isca, mas mordi. Marquei um café em Lisboa, neutro, no Terreiro do Paço. Ela chegou envelhecida, o cabelo grisalho solto, rugas cavando a cara como sulcos no Douro seco. Obrigada por vires, murmurou, os olhos baixos. Eu. Errei. O presente foi o meu pior erro. Medo de te perder para ele. Perder para ele. Como se eu fosse um troféu. Medo, repeti, a voz gélida. Tu plantaste mentiras para me destruir. Agora, queres o quê? Perdão. Ela chorou então, lágrimas reais pela primeira vez. O Francisco. Ele tem problemas. Autismo leve, e eu não dou conta. Teu pai cortou tudo. Ajuda-me, Ana. Pela família. Família. A palavra era uma faca. Pensei no Tomás, na minha própria luta como mãe. Mas a raiva venceu. Família. Tu mataste a nossa quando me expulsaste. Vai, Inês. Afunda-te sozinha, como eu afundei. Saí, o Tejo ao lado brilhando impiedoso. Mas o encontro rachou algo em mim. Vingança completa, mas vazia. De volta ao Porto, abracei Tomás mais forte, beijei o Miguel com urgência. Quero outro filho, disse. Ele sorriu. Então, vamos. A gravidez veio fácil, como se o corpo soubesse que era hora de curar. Aos 27, com o ventre a arredondar-se devagar, sentei-me no consultório do médico em Gaia, ouvindo o coração do bebê pulsar como um tambor de fado. Era uma menina, disse ele, e eu chorei, não de tristeza, mas de um alívio feroz. Chamá-la íamos Sofia, como a minha avó materna, a mulher forte que resistira à ditadura com panfletos escondidos na saia. O Miguel dançava pela casa, cantando canções de marinheiro, e Tomás, agora com 4 anos, desenhava irmãzinha em rabiscos cor de laranja. Mas a paz era frágil, como o vidro dos copos de vinho do Porto. A Inês não desistia. Cartas chegavam semanalmente, súplicas, fotos do Francisco, um rapaz de 6 anos com olhos grandes e expressão perdida, brincando com blocos de montar na areia de Setúbal. Ele precisa de família, escrevia ela. Tu és sangue dele, mesmo que eu tenha mentido. Sangue. A palavra ecoava, porque apesar de tudo, o Francisco era inocente, um peão no jogo dela. Ignorava-as no início, rasgando-as como antes, mas uma noite, após um sonho onde via o meu pai afogar-se no Tejo, respondi, manda o endereço. Vou vê-lo. Só ele. O encontro foi em Troia, uma península de dunas e pinheiros, longe dos olhares de Lisboa. Cheguei de ferry, o vento salgado a chicotear o cabelo, o Miguel ao lado com Tomás no colo. Tem cuidado, murmurou ele. Não deixes que ela te arraste de volta. Acenei, mas o coração batia incerto. A Inês esperava na praia, magra como um junco, o Francisco a cavar buracos na areia com uma pá de plástico. Ele ergueu os olhos quando me aproximei, cinzentos, como os do pai, como os meus. Olá, Francisco, disse, ajoelhando-me. Sou a Ana. Gostas de castelos de areia? Ele acenou, tímido, e passámos a tarde assim,
construindo torres instáveis que o mar lambia, rindo quando caíam. A Inês observava de longe, fumando um cigarro, os olhos vermelhos. Não falámos dela, falámos de conchas, de peixes voadores, de como o sol se punha como uma laranja no Atlântico. Tomás juntou-se, os dois rapazes a partilharem baldes, e por um momento, vi uma família possível, não perfeita, mas real. No ferry de volta, o Francisco abraçou-me as pernas. Vens outra vez, tia? Tia. A palavra derreteu algo no meu peito gelado. Sim, prometo. O Miguel apertou a minha mão. Estás bem? Não estava, mas era um bem diferente, uma rachadura na armadura, deixando entrar luz. As visitas tornaram-se rotina, fins de semana em Setúbal, piqueniques na Arrábida com queijos e enchidos da serra. O Francisco abria-se devagar, contando-me sobre as escolas especiais, os amigos imaginários que o ajudavam com as letras trocadas. A Inês mantinha distância, servindo-se-nos em silêncio, os olhos suplicantes. Uma tarde, após ele adormecer na manta, ela aproximou-se. Obrigada. Não mereço, mas... muda-me. Ver-te com ele. Faz-me ver o monstro que fui. Olhei para o mar, ondas quebrando como memórias. Não muda nada, Inês. O que fizeste a mim, à minha mãe através de mim. Isso fica. Mas a voz saiu menos afiada. Ela acenou, lágrimas caindo. Eu sei. Mas pelo Francisco, tenta. O teu pai. Ele está doente. Cancro. Não quero que saibas, mas eu digo. Vai vê-lo. O cancro. A palavra caiu como uma âncora. O meu pai, o homem que me abandonara, agora frágil como papel, liguei para o Miguel naquela noite, vou a Cascais. Sozinha. Ele protestou, mas entendeu. Leva o perdão se puderes. Pelo Tomás, pela Sofia. A vila estava vazia agora, vendida, ele vivia num apartamento modesto no Estoril, com vista para o casino onde outrora jogara fortunas. Encontrei na cama, magro, o peito arfando sob o cobertor. Ana, sussurrou, os olhos brilhando. A minha menina. Abracei-o, sentindo os ossos proeminentes, e chorei pela criança que fora, pelo pai que nunca tivera. Ele contou tudo então, num fluxo rouco, como a Inês o seduzira no banco, prometendo estabilidade após a morte da minha mãe, como ignorara os sinais, o ciúme dela por mim, as manipulações. Fui fraco. Perdoa-me. Perdoar. A palavra pairava. Não sei, pai. Mas estou aqui. Passámos dias assim, sopas de peixe, histórias de Alfama, o mar ao fundo como testemunha. Ele mostrou-me fotos antigas, eu bebê no colo dele, a minha mãe rindo. Ela diria para seguires em frente, disse ele. Sofia nasceu em pleno outono, com chuva fina no Porto, os olhos azuis como o Tejo. Segurei-a, o cheiro a talco e leite, e jurei que os meus filhos conheceriam só amor. O Miguel chorou, Tomás beijou a maninha na testa. Mas a notícia do meu pai piorava, metástases, meses no máximo. Viajei entre Porto e Estoril, dividida entre família nova e velha. A Inês apareceu num dos dias, no Hospital de Lisboa. Ele quer-te como tutora do Francisco, se algo acontecer. Recuei. Porque eu? Porque és forte. E sangue. Sangue. Aceitei, relutante, assinando papéis com mãos trêmulas. Não era perdão, era responsabilidade. O funeral foi em dezembro, sob um céu cinzento como chumbo. A igreja de São Sebastião no Estoril cheirava a incenso e rosas brancas. Pouca gente, primos distantes, colegas do banco. A Inês chorava abertamente, o Francisco ao lado dela, confuso. Eu falei no púlpito, a voz firme, o meu pai foi um homem de silêncios, mas os seus amores foram profundos. Que descanse no Tejo que tanto amava. Enterramo-o no cemitério dos prazeres, o mar rugindo ao longe. De volta ao Porto, o luto misturava-se com a nova vida. Sofia chorava noites inteiras, Tomás fazia perguntas sobre o avô no céu, e o Miguel segurava-nos a todos. Mas o testamento chegou, a casa de Alfama, que ele comprara de volta, era minha. E uma carta, Ana, usa-a para recomeçar. Amei meu lugar. Vendi-a, mas não sem visitar. As escadarias de Alfama ecoavam memórias, o dia da despedida, o sol cegante. Toquei os azulejos, sentindo o fantasma da Inês. Ela ligou dias depois, o Francisco quer vir. Para o Natal. Deixei. Vieram, os três, não, só ela e ele, o divórcio fora final. O Natal no Porto foi estranho, fados ao piano, rabanadas douradas, o Francisco a abrir presentes com olhos maravilhados.
Tomás e ele brincavam, Sofia dormia no berço. A Inês sentou-se à parte, servindo vinho. Isto é família? Perguntou ela, voz baixa. É o que resta, respondi. Não era perdão, mas uma trégua. A vingança completara o ciclo, agora, vivia-se. Os anos seguintes foram de reconstrução lenta, como restaurar um azulejo rachado em alfama, peça por peça, com paciência e argamassa invisível. Aos 29, com Sofia a gatinhar e Tomás na escola primária, mudei-me para uma casa maior na Foz do Douro, com varanda para o Atlântico e um jardim onde as crianças plantavam girassóis. O Miguel prosperava na oficina, agora com 3 empregados, e falávamos de viagens, talvez às Ilhas dos Açores, onde o verde vulcânico curava almas cansadas. Mas a Inês era a sombra persistente, uma visita mensal que se estendia a fins de semana, o Francisco agora com 8 anos, um rapaz quieto mas brilhante em puzzles e estrelas. Ele chamava-me tia Ana, mas os olhos diziam mais, uma âncora em mares turbulentos. A Inês mudara, trabalhava como secretária num escritório de advogados em Setúbal, o cabelo grisalho aceite, as unhas curtas e sem verniz. Eu mereço isto, dizia ela, servindo café forte nas nossas manhãs. O orgulho quebrou-me. Eu acenava, sem compaixão plena, mas sem ódio. O ódio fora um peso, soltá-lo era liberdade. Uma tarde de verão, enquanto as crianças brincavam na Praia da Luz, ela confessou mais, eu vim de um bairro pobre em Porto Alegre, filha de lavradores. Casei com o teu pai por ambição, mas o medo. O medo de perder tudo me tornou monstro. Olhei para o mar, ondas azuis lambendo a areia. Medo não justifica crueldade. Mas explica. Era o mais próximo de perdão que chegaria. O cancro do meu pai deixara herança não só em tijolos, mas em dúvidas. Comecei terapia, uma psicóloga em Matosinhos chamada Doutora Mendes, com voz suave como o vinho verde. A vingança curou a ferida externa, disse ela nas sessões, mas a interna sangra ainda. Falava da miúda de 18, expulsa com uma mentira, da mãe perdida cedo, do pai cego. Perdoa para libertar-te, insistia. Perdoar. A palavra ainda doía, mas experimentava, escrevia cartas não enviadas, queimava-as no jardim, cinzas voando como gaivotas. Aos 30, o turning point, o Francisco teve uma crise. Autismo não era só letras trocadas, era meltdowns em escolas, amigos que fugiam, noites de insónias. A Inês ligou em pânico, ele fugiu para a praia. Diz que quer nadar com os peixes. Vem, Ana. Apanhei o carro, o coração na garganta, dirigindo pela um sob chuva torrencial. Encontrei-os na comporta, ele ajoelhado na água, chorando, ela impotente ao lado. Francisco, chamei, a voz firme. Lembras-te das estrelas? Vem, contamos constelações. Ele virou-se, os olhos inchados. As estrelas não mentem, tia. As pessoas mentem. Abracei-o, molhada até aos ossos, e sussurrei, nem todas. Eu não minto. Levámo-o para casa, para o Porto, onde Miguel montou um quarto para ele. A Inês ficou, cuidando, grata. Naquela noite, ao colo de Sofia adormecida, chorei pela família que poderíamos ter sido, não perfeita, mas unida. O trabalho absorvia-me, agora gerente de auditoria, lidava com casos grandes, como uma rede de evasão fiscal em Vinhas do Dão. Usava as habilidades para o bem, expondo corruptos sem vingança pessoal. Mas o passado ecoava, um cliente, um banqueiro de Lisboa, mencionou o escândalo antigo. Aquela Inês. Caiu feio. Merecido. Sorri friamente. O karma é lógico. O Miguel notou a mudança. Estás mais leve, disse, numa noite de fado no solar da Foz. Dançámos devagar, o acordeão choramingando, à imoraria. O perdão é assim, respondi. Ele beijou-me a testa. Ou o amor. O Natal aos 30 foi mágico, a casa cheia, Tomás e Francisco a montar um telescópio, Sofia a rir com sininhos. A Inês ajudou na cozinha, amassando massa para rabanadas sem queixas. O meu pai teria gostado, pensei, erguendo um copo de porto. Às segundas chances. Mas a vida não é fado sem twist. Aos 31, a Inês adoeceu, um tumor no ovário, detectado tarde. Ironia, riu ela, pálida no hospital de Setúbal. Eu, que planeava tudo, perco o controlo. O Francisco agarrou-se a mim, não a deixes morrer, tia. Não deixei. Organizei tratamentos no IPO do Porto, paguei com a herança do pai, cuidei dela como ela nunca cuidara de mim. Noites de quimio, vômitos e silêncios, onde contava histórias da minha mãe para acalmar. Porquê? Perguntou ela uma vez, infusão no braço. Eu não mereço. Pelo Francisco, menti.
verdade, pelo ciclo quebrado. Ela emagreceu, perdeu o cabelo, mas lutou, como eu lutara aos 18, sozinha. Sofia, agora com 1 ano, sentava-se no colo dela, puxando os lenços coloridos. Vovó, chamava, e a Inês chorava de alegria. A remissão veio aos 32, frágil mas real. Celebramos na Praia da Foz, com gelados e castelos de areia. O Francisco, agora 10, declarou: somos uma equipa. Equipa. A palavra selava a trégua. Mas o verdadeiro teste veio com o Miguel. Aos 33, a oficina cresceu, mas o stress veio, um sócio traiçoeiro, dívidas acumuladas. Discutíamos, eu, controladora como a Inês outrora, ele, teimoso como o meu pai. Estás a virar como ela, gritou ele numa noite chuvosa. Fria, calculista. As palavras cortaram. Fui para o quarto de hóspedes, sozinha com as memórias. De manhã, pedi terapia de casal. Não perco isto, disse. Ele acenou, olhos cansados. Nem eu. Reconstruímos, fins de semana sem planos, mãos dadas na marginal, fado ao vivo no Café Majestic. O amor, como o Douro, corria profundo. Aos 34, o Francisco mudou-se para o Porto, decisão dela, para a escola especial melhor. A Inês alugou um apartamento perto, trabalhando meio período. A casa encheu-se de vida, risos, discussões sobre deveres, jantares com bacalhau à Brás. Eu via a miúda de 18 em Sofia, determinada, o pai no Tomás, silencioso mas amoroso, a Inês no Francisco, ambiciosa mas frágil. Uma carta final do passado, um envelope do banco, com documentos do testamento. O meu pai deixara uma cláusula: se a Ana perdoar, a Inês herda metade da pensão. Perdoar. Assinei os papéis, enviando-os. Não por ela, mas por mim. Aos 35, Lisboa chamou-me de volta, não como fugitiva, mas como dona. Comprei um apartamento no Chiado, pequeno mas com varanda para o Castelo de São Jorge, e mudei a família para lá em partilha, meio ano no Porto, meio em Lisboa. O Miguel aceitou, vendo o mar como ponte entre vidas. As crianças adaptaram-se, Tomás apaixonou-se pelas livrarias da Rua Garrett, Sofia pelos elétricos, Francisco pelas estrelas no planetário. A Inês seguiu, instalando-se em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde rezava diariamente. A vida fluía como o Tejo, imprevisível, mas bela. Trabalhei freelance agora, consultante para firmas éticas, expondo corrupção sem rancor pessoal. Publiquei um livro anónimo, Sombras nos Números, uma história de fraude e redenção, que vendeu modestamente, elogiado por críticos como um fado moderno de ambição e perdão. A Rita, a jornalista, escreveu a contracapa, uma voz que queima e cura. O reencontro com a Alfama foi catártico. Caminhei as escadarias ao entardecer, gerânios vermelhos ainda florescendo, o fado e quando de janelas abertas. Sentei-me no mirador de Santa Luzia, onde chorara aos 18, e chorei de novo, mas de gratidão. O Miguel encontrou-me lá, mãos nos ombros. Voltaste inteira. Sim, voltara. A Inês e eu desenvolvemos uma rotina estranha, cafés numa brasileira, onde ela contava histórias da juventude em Porto Alegre, a pobreza, o casamento forçado jovem, o sonho de ascensão que a corrompera. Eu via-te como ameaça, admitiu uma vez, mexendo o café. A filha perfeita, com a mãe santa. Rir era amargo, mas libertador. Ninguém é perfeito, Inês. Nem tu, nem eu. O Francisco floresceu, aos 12, ganhava prémios em Olimpíadas de Astronomia, sonhando com telescópios em Marte. Ele unia-nos, o elo frágil mas forte. Uma noite, no terraço do meu apartamento, sob estrelas lisboetas, ele perguntou: tia, o avô Manuel? Ele perdoou a vovó. Olhei para a Inês, fumando um cigarro ao longe. Acho que sim. E eu? Estou a aprender. O amor com Miguel reaceso, viagens a Sintra, piqueniques na Serra da Arrábida, noites de paixão que apagavam cicatrizes. Aos 36, engravidei de novo, surpresa, um rapaz que chamámos Manuel, em honra. O parto no Hospital de Santa Maria foi caótico, com Sofia a gritar, irmão, e Tomás a segurar a mão. A Inês esperou na sala de visitas, cruciando um cobertor azul. Aos 38, o ciclo fechou-se. A Inês, agora avó de 4, organizou uma reunião familiar em Cascais, na praia, não na Vila Perdida. Sentámo-nos na areia, com cestas de marisco e vinho branco gelado, o sol poente tingindo o céu de fogo. O Manuel bebê gorgolejava, Sofia construía castelos, os rapazes jogavam frisbee. A Inês ergueu o copo, pela família que construímos das ruínas. Brindei, os olhos nos dela. Pelas segundas chances.
Não era perdão total, feridas como a minha não cicatrizam liso, mas era paz. A vingança, outrora fogo devorador, tornara-se cinza fértil, de onde brotava vida. Agora, aos 40, caminho pela ponte 25 de abril ao amanhecer, o Tejo dourado abaixo, a família dormindo no carro atrás. Olho para trás, para a miúda de 18, a caixa de veneno na mão, e sorrio. Saí de casa destruída, mas regressei rainha. A Inês tornou-se aliada improvável, a minha madrasta cruel agora a mulher que me ensina receitas de caldeirada. O meu pai, onde quer que esteja, aprovaria. A vida é drama, vingança e psicologia, mas no fim, é amor teimoso, como o povo português que resiste tempestades. E eu, Ana, sobrevivi. Não só sobrevivi,